Falando da necessidade de leis mais duras e quem realmente está na linha de frente para trazer esses resultados, para tentar combater esses criminosos, pelo visto estão agindo até na modalidade de assalto nova, né? A modalidade drive-thru. Você não precisa nem sair do seu carro, do seu veículo, para poder realmente ser ali subtraído dos seus pertences. E, realmente, para quem realmente está agindo contra esse tipo de máfia, muito além, claro, desses dois homens de uma moto, ali principalmente no GAECO, né, o de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, em conjunto com o Ministério da Justiça, ambos esses órgãos estão finalizando uma lei chamada Lei Antimáfia. Vamos anotar esse nome aqui que pode ser um divisor de águas. Mas para explicar quais ações realmente estão previstas nesse projeto, eu proponho que a gente converse agora com o promotor do Ministério Público paulista, Lincoln Gakia. Tudo bem, doutor? Prazer em tê-lo novamente aqui no nosso Morning Show. E, de cara, já faço a pergunta aqui, quais são as principais mudanças aí que vocês estão projetando, que realmente devem ser feitas para combater ali realmente ir na canela do crime organizado no país, porque ações enérgicas é o que a gente mais precisa. A gente já a todos, agora sim. Prazer falar com vocês. Bom, eu venho dizendo já há algum tempo, né, há alguns anos, que algum tipo de criminalidade organizada, como o PCC, por exemplo, já se tornou uma máfia, né, a primeira máfia do país. A gente tem visto a sofisticação desse tipo de criminalidade, né, que vai realmente além desses furtos de celular, desses roubos de celular que a gente tem visto, mas para chegar a tráfico internacional de drogas e armas, faturando quantias bilionárias, utilizando bancos digitais, fintechs, construtoras, enfim. Esse tipo de criminalidade atingiu um grau de periculosidade que nos obriga a repensar, inclusive a reformular o combate a esse tipo de criminalidade organizada transnacional, como é o caso do PCC. Então, para isso, o Ministério da Justiça criou uma força-tarefa, um grupo de trabalho para trabalhar numa alteração legislativa que possa abranger essa nova modalidade de crime mais grave do que as organizações criminosas que a gente tinha conhecimento. E para isso a gente está trabalhando, na verdade, o Ministério Público foi convidado, mas tem outras instituições, a própria OAB, a própria sociedade civil, a Senasp, o Ministério da Justiça, enfim, Polícia Federal, são várias instituições que estão trabalhando para uma alteração legislativa que possa propiciar uma lei antimáfia para o Brasil, né? É isso que a gente está esperando. Uma lei que tenha uma tipificação legal, considerando essas organizações criminosas, volto a repetir, transnacionais, que atuam no Brasil inteiro, mas também em vários países do mundo, que tem uma lavagem de dinheiro estruturada, que elas sejam consideradas máfias, e para isso a punição seria maior, haveria possivelmente uma impossibilidade de progressão penal, haveria a possibilidade de isolamento no cárcere, assim como se faz na Itália, no cárcere duro, e principalmente medidas expropriatórias, medidas que possibilitem às forças de segurança, ao Estado, confiscar de maneira ágil e adequada os bens desses criminosos envolvidos com essas organizações mafiosas. É isso aí, doutor. O problema é avassalador e realmente essa ação coordenada de diferentes setores eu acho que é fundamental para poder realmente a gente vislumbrar alguma solução nesse sentido, nesse problema que parece para muitos insolúvel, mas tem solução, o passado prova isso. Vou com o David de Tarso aqui para fazer a próxima questão. Inclusive, agradeço a presença aqui do Dr. Lincoln Gakia, que é uma das principais autoridades do país no combate ao crime organizado, né? Tem um trabalho realmente muito nobre nessa parte, mas eu gostaria de perguntar para o senhor em relação à pena, porque o senhor chegou a citar sobre uma possibilidade de alteração da pena, porque a gente viu episódios no começo aqui do Morning Show de bandidos agindo em grupos, levam as motocicletas, levam os celulares e muitas vezes tem essa sensação de impunidade. Então, de que forma que essa lei pode acabar com essa impunidade, doutor? Veja, a lei, na verdade, é um instrumento a mais, né? A gente precisa ter ferramentas para combater novos tipos de criminalidade, eu volto a dizer, como as organizações criminosas mafiosas.
Realmente, nós, por exemplo, no dia a dia, a gente tem presenciado, e o Ministério Público também não está distante desse problema, que é a sensação de insegurança, né? A insegurança pública que passa ao cidadão, não só aqui no estado de São Paulo, por mais que as polícias tenham trabalhado, tenham atuado, mas no país todo. Hoje é um problema, vamos dizer assim, que é o principal problema do país hoje, é a segurança pública, não tenho dúvida nenhuma, né? Então a gente precisa realmente de endurecer, em alguns casos, né, mais graves, as penas, sim, principalmente as medidas, como eu disse também, expropriadoras, né, as medidas cautelares que permitam confisco e sequestro de bens, porque a gente precisa asfixiar financeiramente esse tipo de criminalidade. E voltando à matéria que vocês divulgaram com relação aos furtos e roubos de celular, que tem aumentado muito, de motocicletas, enfim, os latrocínios, também é preciso dizer, como foi mencionado aí já anteriormente, que há um mercado paralelo para esse tipo de bem, né, que é subtraído. Então, existem, infelizmente, receptadores para esses celulares, né, em que muitas vezes as peças são aproveitadas e se monta um novo celular. Alguém também vai nessas lojas e adquire um celular basicamente sem saber a origem. E também no caso das motocicletas, né, deixar bem claro aí que existe um mercado, infelizmente, um mercado negro para as peças dessas motocicletas, desde o capacete até as peças todas da motocicleta. Então a gente precisa também desenvolver um trabalho para atuar de maneira mais eficiente nessa receptação. É isso aí, doutor Gaki. Realmente, seja para desmanche, seja para revenda, seja para realmente reforçar o arsenal deles para seguir perpetrando todo esse tipo de assalto a banco, especialmente no interior, ou também só para ostentar para os seus pares realmente uma moto ali um pouquinho mais luxuosa, realmente talvez as motivações aí na raiz desse problema. Eu vou com o nosso comentarista aqui, o Felipe Monteiro, para a próxima pergunta. Doutor Gaki, primeiramente, obrigado aí pela presença, parabéns pelo trabalho, esse trabalho realmente faz a diferença no combate à criminalidade. Total. Ao PCC, ao Comando ao PCC principalmente, né? E eu queria saber de você exatamente isso, né? Eu queria que tivesse o Lincoln Gaki em cada uma das 27 federações no Brasil, né? Infelizmente só tem Lincoln Gaki em São Paulo, né? E a criminalidade no Brasil, né? O PCC, o Comando Vermelho, age de forma interfederativa, né? Em vários estados, né? Inclusive transnacional, em vários países, né? Isso provavelmente deve dificultar em muito o seu trabalho, né? Então eu queria saber de você o seguinte: como é que você acha que deveria mudar o arcabouço institucional, jurídico no Brasil, para permitir, né, que tivesse uma atuação muito mais interfederativa? Não sei se dando mais concentração na União Federal, na Polícia Federal, não sei se criando, né, aquela discussão que inclusive eu vi você discutindo um dia, né, aquele órgão, aquele comitê, né, anti-máfia, né, que tem na Itália, né, que permite com que tenha vários membros, né, interfederativo, que possa ter medida cautelar, possa abrir inquéritos investigativos de forma autônoma. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, o que a gente tem que fazer para avançar nessa demanda. Olha, é muito importante a sua pergunta, né? Eu começo com um ditado popular, né? Na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? A gente tem visto os estados, às vezes, acreditando ao governo federal a responsabilidade pela insegurança. A gente vê o governo federal, por vezes, também acreditando a falta de aprovação da PEC, a não colaboração dos estados, enfim. O que a gente precisa, efetivamente, é agir de maneira integrada. Não há solução possível que não passe pela integração das forças de segurança. Seja as polícias militar e civil agindo de maneira conjunta nos estados, com os ministérios públicos, seja a Polícia Federal também agindo, como tem feito, diga-se de passagem, também nos estados, em parceria com as polícias estaduais, com o Ministério Público. A gente precisa de integração, né? Se a gente está diante de organizações criminosas que estão atuando no Brasil todo, são interestaduais, mas também são transnacionais, operam na Europa, operam aqui na América do Sul, operam na América Central, no México, agora já nos Estados Unidos também. Então a gente precisa também agir de maneira integrada.
seja aqui dentro do país, precisa de uma coordenação nacional, eu não tenho dúvida disso, né? Nesse aspecto, me parece que a PEC é importante, mas não é a solução para todos os males, né? Enquanto não houver um diálogo nacional, não houver uma centralização de esforços, né, dos estados e dos governos estaduais e do governo federal, para que a gente possa efetivamente agir de maneira integrada e coordenada, nós não vamos conseguir superar essa crise de segurança que o país está passando, né? Como eu disse, é uma crise nacional, não é um problema localizado na cidade de São Paulo, ou na Grande São Paulo, ou no Rio de Janeiro, mas é um problema que aflige o país todo. Doutor Lincoln Gaki, olha, a gente, só para contextualizar para o pessoal, sempre o privilégio realmente aqui que é ouvir de você, não só por ser realmente uma autoridade máxima aí no tocante ao PCC e tudo que ele representa, cada vez mais imprevisível, cada vez mais agigantado, dá aquela sensação de impotência para nós vendo o rumo que o negócio está tomando, mas são mais de 10 anos que o senhor já vive aí sob permanente escolta policial, dedicou sua vida, abdicou de muita coisa aí, permanentes ameaças ali a você e o seu entorno, desde ali do início dos anos 2000, então isso há de ser exaltado, por óbvio, porque é uma barra pesadíssima para segurar. Mas eu fico aqui pensando no arranjo legal atual, tá? Enquanto está constituído. Será que já não teríamos lei suficiente para, por exemplo, evitar episódios como o do André do Rap, que foi solto, teve ali os seus bens antes subtraídos, devolvidos a ele como helicóptero e lancha? O meu ponto é o seguinte, o problema está nas leis, está na atuação policial ou está num garantismo cada vez mais radical por parte do judiciário? Olha, eu acredito que a gente tem leis suficientes, né? Poderíamos melhorar, né? Como eu disse. Quando a gente está tratando hoje de máfia, né? Enquadrando, por exemplo, o PCC como máfia, é disso que se trata e, portanto, a gente precisa, evidentemente, de ter alteração legislativa. A Itália passou por isso nos anos 90, né? Embora tenha tido várias tragédias para que essa legislação mais dura tenha sido aprovada. A gente perdeu lá centenas, milhares de vidas, né, para que isso ocorresse. Agora também há, sem sombra de dúvida, me parece um garantismo exacerbado, principalmente por parte dos tribunais superiores, né? Eu tenho visto decisões, por exemplo, do STJ, anulando investigações, anulando prisões em flagrante de grande quantidade de entorpecente, por exemplo. Lembrando que esse entorpecente, depois, ele vai girar todo o mercado criminoso, que inclusive leva a própria prática de latrocínio, de crimes outros. Às vezes o próprio furto do celular, das motocicletas, ele vai retroalimentar o tráfico de entorpecentes. Então, tudo isso é importante. Agora, casos como o do André do Rap, né, me parece que não há problema aí de legislação, né? O que houve aí exatamente um garantismo exacerbado, né, por parte de alguns ministros que interpretam a Constituição, que interpretam o Código Penal e o Código de Processo Penal de uma maneira, me parece, muito benevolente, como foi o caso do André do Rap, né? O André do Rap foi posto em liberdade com mais de 25 anos de pena para cumprir, com condenação de Tribunal Superior, do TRF, né, mantendo a prisão preventiva dele, e mesmo assim foi posto em liberdade, e vou dizer uma coisa, dificilmente será recapturado, porque está na Bolívia, está na África, está em países aí que não tem colaboração com o Brasil. Que beleza, que beleza. É desanimador, para dizer o mínimo. Mas vou pedir para você permanecer com a gente só um pouquinho mais, doutor Lincoln, porque a gente vai fazer só um rápido break. Para quem está nos ouvindo no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, Morning Show volta já já. E a gente segue adiante aqui a todo vapor com a pergunta final aqui para dar um fecho nessa baita entrevista. Vou convocar aqui o capitão Telhada, doutor Lincoln, para a próxima pergunta e a pergunta final. Bom dia, doutor Lincoln, capitão Telhada aqui, um prazer, uma honra falar com o senhor. Primeiramente, reconhecer e parabenizar por toda a contribuição, todo o trabalho que o senhor faz à sociedade brasileira. Eu, Marinho, que fui testemunha, posso falar com propriedade, atuei em diversas operações enquanto trabalhava na Rota, na Tropa de Choque, no COI, sob orientações e investigações do GAECO
e com o Dr. Lincoln à frente. Doutor, minha pergunta é direta. Essa lei antimáfia seria uma nova lei ou ela seria um novo enfoque, uma reforma da lei de organizações criminosas que nós temos hoje no Brasil? E nós poderíamos considerar que, uma vez ela colocada em prática, todos os criminosos enquadrados sob a questão dessa lei antimáfia iniciariam como se fosse um RDD, como se fosse num regime disciplinar diferenciado? Veja, eu vou apenas esclarecer esse grupo de trabalho do qual eu faço parte está elaborando aí uma reforma, na verdade um texto legal que abranja, né, o que a gente chama de lei antimáfia. Então é um arcabouço jurídico que passa primeiro pela tipificação, né, de uma organização mafiosa, e como eu disse, que tem alguns pilares, né, tem que ter o reconhecimento de que a organização que ela atua com domínio de território não só dentro do país, interestadual, né, mas também fora do país, com atuação transnacional, que usa a intimidação, que usa a lei do silêncio, né, que usa de meios sofisticados para a sua operação, precisa ter, evidentemente, uma atenção maior e uma gravidade maior na sanção. Por isso que nós entendemos que seja adequado, e eu venho defendendo isso há muito tempo, mudar o patamar da lei de organizações criminosas para qualificar, né, essa modalidade, ou mesmo prever um tipo penal próprio. A gente ainda não definiu se será uma lei própria antimáfia ou se essa lei será uma alteração na lei de organizações criminosas. Aí você poderia aproveitar o arcabouço jurídico, o sistema jurídico que já existe para fazer acréscimos e alterações, né, em pontos que a lei precisa ser revista. O modelo de como isso será aplicado, acredito que será definido pelo ministro da Justiça, depois de aprovado, né, por nós aí o texto final, e mais quem vai também fazer, evidentemente, as alterações e as adequações que sejam necessárias será o Congresso Nacional. O que eu reputo necessário é que tenhamos, Telhada, uma lei antimáfia no Brasil. Né? A Argentina já aprovou o seu texto legal, mais ou menos nos moldes do texto italiano, e é isso que a gente pretende aqui no Brasil. Né? Na Itália tem sido aplicado com muita eficiência, principalmente no que tange ao isolamento de líderes mafiosos, né, lá, e no que tange à questão do sequestro e confisco de bens. Então é isso que a gente pretende também que seja implementado no Brasil. Esse foi o Dr. Lincoln Garcia, sempre prestigiando nós aqui no Morning Show. A gente agradece demais aí. E lembrando aquele velho ditado, né, doutor? Quando para o mal prevalecer e triunfar, basta a omissão dos bons, e certamente você é um desses que não pode retroceder e seguir sendo esse farol de resiliência e retidão que inspira todos os agentes da lei Brasilzão afora. Obrigado demais, a gente agradece e torcer para que essa lei realmente mude o jogo. Obrigado, um bom dia a todos, foi um prazer aí participar mais uma vez do programa.